A Estrada 66, perdida entre o sertão do Brasil, era famosa por suas curvas traiçoeiras e trechos desérticos. Poucos se aventuravam por ali à noite, e os que se arriscavam, muitas vezes não retornavam. Pedro, um caminhoneiro experiente e cético por natureza, nunca acreditou nas lendas sobre aquela estrada, até que ele mesmo viveu o inexplicável. Pedro tinha uma carga urgente para entregar em uma cidade distante. O GPS indicou que a estrada 66 era o caminho mais rápido, embora seus colegas tivessem advertido para evitar essa rota. Mas ele estava determinado. Ele iria seguir por esse caminho para economizar tempo. A noite caía rapidamente quando ele entrou na estrada 66. O céu limpo estava coberto por estrelas, mas logo nuvens negras começaram a se formar. Pedro não deu muita importância, focado como estava na sua entrega. Após algumas horas, ele percebeu que a estrada estava completamente deserta. Não havia um único farol ou sinal de vida. Tudo que ele tinha como companhia era o som do motor e o rádio que insistia em perder o sinal. De repente, um forte nevoeiro cobriu a estrada, obrigando Pedro a reduzir a velocidade. Seus faróis lutavam para iluminar a escuridão densa. Ele começou a sentir uma presença estranha, como se alguém estivesse o observando. Pedro verificou os retrovisores, mas não viu nada além da neblina. Pedro continuou dirigindo lentamente, quando de repente algo apareceu à sua frente. Era um homem de chapéu, parado no meio da estrada, acenando para ele. Pedro freou bruscamente. O coração nessa hora disparou. O homem tinha uma aparência bem antiga, como se estivesse fora do lugar no tempo, vestindo um traje escuro e um chapéu de aba larga. "Você precisa de ajuda, amigo?" gritou Pedro pela janela. O homem não respondeu, apenas continuava encarando. Pedro sentiu uma sensação diferente. Algo estava muito errado. Ele estava prestes a acelerar o seu carro, temendo por um assalto e deixar o homem para trás, quando ouviu um som suave, quase imperceptível. Era uma melodia tocada em um violino que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Pedro olhou ao redor, tentando localizar a fonte da música, mas não viu nada. Quando voltou a olhar para a estrada, o homem havia desaparecido. Antes de continuar essa história, eu já vou te pedindo para que, se você ainda não é um inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, deixe like para não esquecer e o principal, compartilhe esse vídeo com amigos que gostem desse tipo de conteúdo. Se você ainda não é um apoiador do nosso canal, eu vou deixar abaixo uma explicação de como você pode apoiar o nosso canal. Era uma melodia tocada em um violino que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Pedro olhou ao redor, tentando localizar a fonte da música, mas não viu nada. Quando voltou a olhar para a estrada, o homem havia desaparecido. Confuso e um pouco assustado, Pedro acelerou. O nevoeiro começou a se dissipar e ele pensou que talvez tivesse apenas imaginado tudo. Mas aquela música continuava perseguindo, continuava a atormentar os seus ouvidos, ficando cada vez mais alta, cada vez mais perturbadora. De repente, Pedro começou a notar que a estrada parecia não levar a lugar nenhum. Ele dirigia há horas, mas o cenário não mudava. As mesmas árvores retorcidas, as mesmas curvas, era como se estivesse preso em um loop interminável. O medo agora começou a tomar conta de Pedro.
Ele tentou ligar para sua esposa, mas o celular não tinha sinal. O rádio emitia apenas estática. Ele estava completamente isolado, perdido em uma estrada que não deveria existir. Foi então que ele viu no horizonte uma luz fraca, como a de um farol. Pedro acelerou na esperança de encontrar outro veículo, mas à medida em que se aproximava, a luz se revelou não ser um farol, mas sim a chama de uma lamparina carregada por uma figura estranha e encapuzada. Pedro parou o caminhão ao lado da figura e percebeu que era o mesmo homem do chapéu que ele havia visto antes, agora segurando uma lamparina. O homem levantou a cabeça e Pedro finalmente pôde ver seu rosto com clareza. Pálido, com olhos vazios que pareciam perfurar a sua alma. "Por que você não seguiu o aviso?", disse a figura em tom gélido. Pedro, sem saber o que fazer, engatou a marcha ré, mas o caminhão não se movia. Era como se estivesse preso no chão. A figura começou a caminhar em direção à sua cabine e a melodia do violino continuou num clímax estridente que fazia os ouvidos de Pedro doerem. Pedro tentou abrir a porta do caminhão para fugir, para se atirar, correr, mas ela estava trancada por dentro. A figura agora estava a poucos metros dele e a melodia estava tão alta que ele achou que seus tímpanos iriam estourar. Era um ato de desespero. Pedro fechou os olhos e começou a rezar pedindo proteção. Quando abriu os olhos novamente, tudo estava silencioso. O nevoeiro tinha desaparecido e ele estava parado na beira de uma estrada deserta com o motor do caminhão desligado. Pedro olhou ao redor, mas não viu o sinal do homem no chapéu e da lamparina. Assustado, ele ligou o motor, que dessa vez funcionou, e dirigiu o mais rápido que pôde para sair dali. Pedro chegou à cidade ao amanhecer pálido e abalado. Quando entregou a carga, o destinatário notou seu estado e perguntou se tudo estava bem. Pedro tentou explicar o que aconteceu, mas percebeu que ninguém acreditaria em sua história. Alguns dias depois, ele tentou localizar novamente a estrada 66 no mapa, mas não encontrou nada. Era como se aquela estrada nunca tivesse existido. Ele então perguntou a outros caminhoneiros sobre aquela rota, mas ninguém parecia conhecer. Desde então, Pedro evita dirigir à noite e sempre escolhe suas rotas com muito cuidado. Ele nunca mais encontrou o homem de chapéu, mas a melodia do violino, às vezes, ainda ecoa em seus sonhos, lembrando de que algumas estradas não levam a lugar nenhum.